Obrigado. Muito bem. Boa noite, né? Acho que teve alguns que eu ainda não cumprimentei, mas eu preciso fazer algo. Eu vou descer aqui, né? Eu vou fazer. Ó, tá falando para mim ficar aqui, senão não vão me ver nas câmeras. Qual câmera que eu olho? Essa, aquela. Nós estamos chique agora, né? Agora nós temos câmeras. Aí você tem que falar assim, ó, qual que é a câmera que está me filmando, né? Olha, eu vou fazer algo aqui com vocês. Gostaria que vocês prestassem atenção. Eles vão me chegar para cá, mas calma, tem 3 câmeras, né? E é o seguinte, né? Eu vou representar 2 figuras aqui e eu gostaria que vocês obedecessem aos meus comandos, ok? Primeiro, né, eu estou aqui na figura de Jesus, certo? Ok? Jesus. E eu gostaria de pedir que todos ficassem de pé, por favor. Isso, aqueles que puderem, né? Claro. E quiserem. Isso, todos fiquem de pé. Muito obrigado. Podem se assentar. Muito bem. Uma outra figura que eu vou representar aqui é uma outra contrária a esta, né? Estou aqui agora na figura de Satanás, credo, e gostaria de pedir que vocês levantassem de novo. Por favor, fiquem de pé. Todos? Todos, vamos? Levantem. Fiquem de pé. Que maravilha, gente. Isso foi uma bênção, muito obrigado. Olha, eu vi que essa igreja aqui não obedece Satanás. Amém? Né? Alguns tentou levantar, os outros pegou e falou, senta, não levanta. Senta, não levanta. Irmãos, eu fiz isso uma vez, né? Eu fiz esse teste lá no Paulistano, um dia que eu preguei lá, né? E nas 2 vezes a igreja inteira levantou. Todo mundo levantou. Eu falei, irmão, vocês estão obedecendo Satanás? Que é isso? Né? Por isso que o mundo está igual, está ruim desse jeito, porque se a igreja está obedecendo a Satanás, ele manda levantar, e vocês levantam, fazem a vontade dele, mas eu fiquei surpreso agora. Muito obrigado, irmãos. Né? Foi bom demais. Nós vamos meditar na palavra de Deus esta noite, né? E vamos falar sobre um homem que um dia ele ouviu a voz do Senhor, ele ouviu a voz de Deus, ele obedeceu, de certa forma, aquilo que o Senhor tinha ordenado a ele para que ele fizesse, e algo muito bom aconteceu em sua vida, né? Algo realmente grandioso e tremendo aconteceu na vida deste homem, né? E nós vamos falar sobre Naamã. Quem aqui conhece Naamã? Quem aqui conheceu Naamã? Hã? Vocês estão espertos hoje, hein? Hã? Ninguém aqui conheceu Naamã? Agora, quem conhece Naamã? A história de Naamã, muito bem. Né? Tá todo mundo esperto. Onde se encontra? Segundo Reis, isso. O que mais? 5, isso. Né? E nós vamos estar pensando sobre este homem, esse servo do Senhor, não, né? Ele não era, né? Um comandante do exército, ele era um comandante do exército do rei da Síria, né? E existia algo nesse homem que era terrível, né? Algo cruel que existia nele, uma doença terrível que existia neste homem, o qual lhe trazia um sofrimento muito grande, né? Vamos
ler alguns versículos aqui. 2 Reis, capítulo 5, nos mostra sobre este comandante do exército do rei da Síria, Naamã. Lá, 2 Reis, capítulo 5, versículo 1. Diz assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativa uma menina, que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Naamã foi então contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. O rei da Síria respondeu: vá, eu lhe darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. A carta que levou ao rei de Israel dizia: junto com esta carta estou te enviando o meu oficial Naamã, para que o cures da lepra. Assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as vestes e disse: por acaso sou Deus, capaz de conceder vida ou morte? Porque este homem me envia alguém para que eu o cure da lepra? Veja como ele procura um motivo para se desentender comigo. Até aqui, por enquanto. Muito bem. Então, todos aqui conhecem já a história de Naamã, um homem, um comandante de um exército poderoso, um exército muito forte, e um homem o qual ele era muito respeitado. Ele era muito respeitado, tanto pelos seus comandados, como pelo seu senhor. Ele era um homem de extrema importância ali onde ele estava. Porém, na vida deste homem, por baixo de um homem poderoso, de um homem que exercia uma influência muito grande ali no seu exército, aonde ele estava, de um homem poderoso, provavelmente eu acredito que Naamã que era forte, porque imagina um comandante de exército grande e forte igual eu. Imagina, gente, eu comandando um exército, eu chegava lá e dava meu grito de guerra lá e, queria pôr todo mundo em linha lá, eles olhavam assim: baixinho, fica quieto, rapaz. Agora, eu imagino que Naamã era um homem, sim, forte, Não, André. Era um homem forte, um homem que provavelmente tinha uma voz, assim, de autoridade mesmo. Quando ele falava, os soldados o respeitavam, obedecia a voz, o comando que ele dava para aqueles homens. Agora, bonito eu não sei se ele era, mas provavelmente ele era bonito também, acredito eu, que ele seria assim um homem bonito, de boa aparência, e ele vestia então o quê? Uma armadura, todo soldado que vai para a guerra, ele usa uma armadura, naquela época lá, era só na base da espada ainda, ele usava provavelmente uma armadura, e provavelmente bonita essa armadura, bem alinhada. Ele era o comandante, ele tinha que ser o exemplo para os seus comandados.
E Naamã, então, com tudo isso que ele possuía, com toda a sua força, toda a sua autoridade que ele possuía, né? E um soldado, gente, é o seguinte: você já viu um soldado assim, no normal dele? Né? Um soldado assim vestido igual nós estamos vestidos. Ou ele põe lá uma camiseta, uma calça jeans, um tênisinho, né? Vocês já viram algum soldado assim? Já, gente, eu já vi, hein? Né? Ele fora lá do seu pelotão lá, né? O que ele se torna? Uma pessoa comum. Ele se torna uma pessoa comum, né? Mas agora vocês já viram um soldado, a hora que ele veste a sua armadura? Até o rosto dele muda. Né? Quando ele está sem a sua capa do Batman, não, a sua armadura, ele fica às vezes mais alegre, ele conversa mais, né? Às vezes até chega a contar uma piadinha. Né? Não precisa nem ir lá no exército. Você já viu um policial? A hora que ele põe a sua farda, que ele põe a sua vestimenta, ele muda, aquilo transforma ele. Aquilo muda a posição dele. Ele falou: agora eu sou a autoridade. Quem manda é eu. Né? Lá em casa, gente, quando eu ponho a minha roupa militar lá, fica todo mundo quietinho, não é, Deise? Todo mundo me obedece a hora que eu ponho a minha roupa de general, né, de comandante do exército, porque lá em casa parece um exército, né, gente? É muita gente. Né? E lá quem é o comandante do exército é eu. Você está achando que não tinha um exército que me obedecia, né? Então, quando ele vestia aquela farda, vestia aquela sua armadura, ele era um homem diferente, de autoridade, de respeito. Sabe, mas contudo, mesmo ele sendo dessa forma, por debaixo de tudo aquilo, existia algo terrível na vida dele, que se chamava lepra, uma doença. Uma doença chamada lepra. Né? Aquilo fazia com que ele ficasse mal visto pelas pessoas. Sabia que as pessoas que tinham lepra, naquela época, elas eram desprezadas. Elas não podiam ficar na sociedade. Elas tinham que viver afastadas e longe, e ninguém podia chegar perto. Era algo transmissível. Né? Se o Leandro fosse um leproso, ele não poderia estar aqui, ele tinha que ficar lá na rua. Ele até poderia vir, ouvir, né, os louvores, mas lá de fora. Não era permitido ficar junto. Então, o leproso, ele era desprezado e tinha que viver afastado, longe de toda a sociedade. Mas por que então que Naamã vivia com o seu exército, se ele era um leproso? Ele era um leproso, né, comandante de um exército, mas ele não foi afastado da sociedade. Muito pelo contrário, ele ia conversar com o rei. O rei escreveu uma carta e deu essa carta para ele. E todo o seu exército o respeitava e andava junto com ele. Mas, porém, ele era um leproso. Ele tinha a lepra em seu corpo. Sabe, mas eu acredito que toda aquela doença dele, aquela lepra que existia nele, estava escondida debaixo da sua capa, debaixo da sua armadura. Tudo aquilo escondido, tampado, para que a sociedade ou as pessoas não vissem ou enxergassem que existia por debaixo daquela armadura um leproso. Ou talvez por ele ser muito respeitado, e todos talvez tinham medo dele. Pá, esse é Naamã, o comandante do exército. Deixa ele é leproso, mas deixa ele quietinho, porque senão ele vai mandar matar a gente ainda.
Mas por trás de tudo aquilo estava escondido algo muito ruim por debaixo daquela armadura. E se nós lermos todo o capítulo e formos analisar mais sobre a história deste comandante, deste rei, a história nos diz que ele procurou quantas formas para se curar daquela doença? Todas. Todas as formas possíveis, né, que ele ficava sabendo ou que alguém falava para ele, ele fazia. Ele fazia para ver se conseguia livrar-se daquela doença, livrar-se daquela lepra. Ele deve ter gastado fortunas, muito dinheiro e foi atrás de tudo quanto é recurso que existia para poder ser curado e ser tratado aquela doença que existia nele, que era terrível. O que a lepra causa? Às vezes falam lepra, o que a lepra causa? Feridas, manchas, aquilo dá dor, né? O que seria a lepra hoje? Hanseníase. Quem conhece hanseníase? Ou já viu alguma foto de hanseníase? Eu já vi. Né? Se forem aí nos hospitais ou nos NUBs, existem muitos NUBs, né? Lá tem sempre tinha, né? Eu não sei se tem ainda, um cartaz, alguma coisa colado lá e mostrando lá hanseníase, né? E mostrava algumas partes do corpo, uma orelha, a mão, o braço, algum lugar do corpo com uma mancha bem avermelhada, bolhas, sabe? E coisas assim, ruins mesmo de ver. É algo que existe ainda, né? Mas não é como era na época que era conhecido como lepra. Hoje existe cura para a hanseníase, existe um tratamento para isso. Mas aqui no caso de Naamã, na época dele, isso não existia. E ele procurou todas as formas, todos os recursos para se curar, mas sem resultado. Ele não conseguiu se tratar ou se livrar desta doença. Ele não conseguiu. E quando Naamã então ouve o relato desta menina, a qual ele pegou como escrava sua e levou para que servisse a sua senhora ou a esposa de Naamã, né? Aquela menina estava trabalhando na casa dele e servindo a sua esposa ali em todas as suas tarefas e os seus afazeres. Essa menina que conhecia então o profeta, ela disse, olha, quem dera, falou para sua senhora, quem dera Naamã, ou meu senhor, estivesse diante do profeta, ele certamente seria curado, né? Ela diz assim, ao versículo 3, um dia ela disse à sua senhora, se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Não custava nada para Naamã ir lá e procurar este profeta que estava em Samaria. Ele já tinha procurado tudo quanto é recurso. Ele não tinha encontrado, provavelmente ele poderia pensar, falar, eu vou, mas é algo que não vai ter resultado também. Mas Naamã, então, ele fica sabendo disso, né? A sua senhora lhe conta o que aquela menina diz a ela, e ele conta ao rei. O rei, então, escreve uma carta e dá lá vários quilos de ouro e de prata para ele, e diz para ele, vai lá e leva tudo isso e apresenta isso ao rei e diz para ele que você foi lá para ser curado.
né? Então, quando ele chega diante do rei, lhe entrega aquela carta, aquele homem foi furioso com ele. Ele falou: acaso ele está pensando que eu sou Deus para curar alguém da lepra? Ele rasga suas vestes e fica inconformado com aquela situação, né? E acha que já estão procurando motivos para guerrear contra ele ou para terem inimizades. Foi o que aconteceu quando Naamã se apresenta, então, diante deste homem, quando ele entrega aquela carta ao rei de Israel. Né? Ele entrega aquela carta, então tudo isso acontece. Né? Mas a continuação do capítulo, a partir do versículo 8, nós nos deparamos aqui, já começa a relatar sobre Eliseu, né? E quando Naamã, então, a partir deste momento, ele vai para que conheça Eliseu. Ele pega e sai e vai. O versículo 8 diz assim: quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado suas vestes, mandou esta mensagem: por que rasgaste tuas vestes? Envia o homem a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Nesse momento, então, Naamã, ele pega e parte para se encontrar com Eliseu. Né? Mas de que forma que Naamã achava ou pensava que ele seria recebido pelo profeta? Né? De certo, ele pensou que ia ter lá um banquete para ele, ou que o profeta chegaria lá e o receberia, né? O comandante do exército do rei da Síria que está chegando. Não é um homem qualquer que está chegando. Mas, para a surpresa dele, né, não foi isto o que aconteceu. Aqui, Eliseu, ele fala para um servo dele, um rapaz que estava junto com ele, falou: olha, vai lá e fala para Naamã, falou: vai e se banhe no rio, né, um rio de águas cristalinas, limpinhas, né, um rio, água refrescante, água lá, boa, gostosa para nadar, e dá um mergulho lá e fica tudo beleza. Certo? Não? Que rio que era esse? Rio Jordão. E que jeito que era este rio Jordão? Sujo. Era um rio sujo, né? De águas barrentas. Já foi num rio que tem águas barrentas? Você não vê nada dentro dele, né? Você só vê aquela água suja correndo, né? E Eliseu fala: olha, meu servo, vai lá e fala para Naamã ir até o rio Jordão e se banhar 7 vezes e ele será curado. A hora que chegou essa notícia para Naamã, ele não acreditou, falou: não, isso não é possível. Eu saí de lá e vim até aqui para ele nem me receber, mandar um servo dele vir me dar uma notícia que é para mim entrar num rio sujo, me banhar 7 vezes e eu vou ser curado? Não vou não. Eu não vou fazer isso não. Agora, pensa comigo, o que é que estava impedindo Naamã de fazer isso? Orgulho. Orgulho. O orgulho estava impedindo Naamã, neste momento, de fazer aquilo que o profeta Eliseu tinha dito para ele fazer. Olha, vai lá e se banhe 7 vezes e vai ser curado. Mas o orgulho naquele momento tomou conta dele. Ele falou: não vou. Isso eu não vou fazer. Já procurei tantas coisas, né? Provavelmente ele tinha procurado coisas assim que limpas, né? Coisas bonitas. Talvez ele teria ido em lugares muito melhores do que um rio com águas barrentas e não tinha encontrado nada. Falou: agora
Este homem pede para mim entrar num rio de água suja, eu com o meu corpo ferido, eu com lepra. Imagina um leproso entrando numa água suja. O que vai acontecer com ele? Ele vai ficar mais doente ainda. Ele vai ficar mais doente. Se ele está com feridas no corpo e entra numa água suja, cheia de barro, a tendência é ficar mais doente. É aquilo infeccionar e inflamar mais ainda. E então foi preciso que um oficial fosse usado naquele momento para chegar até Naamã e dizer para ele, olha, meu senhor, se o homem de Deus tivesse pedido algo impossível de se fazer, o senhor não faria para que pudesse ser curado? A Bíblia falou, olha, ele não pediu algo impossível, ele só pediu para ir no rio e se banhar 7 vezes. Ele deve ter batido nas costas dele e falou, senhor, meu comandante, vai lá, faz isso. Vai lá e faz. Não custa tentar, vai lá. Aí Naamã foi. Naamã foi até aquele rio, se despiu da sua armadura, tirou aquela armadura que o estava cobrindo, entrou naquele rio e se banhou quantas vezes? 7 vezes. E saiu limpo, curado, sem lepra, sem feridas, sem nada de ruim no seu corpo. A Bíblia nos diz, a história nos diz que a sua pele se tornou como uma pele de criança. A criança é até gostoso de pegar, né? A pele deles é macinha, é lisinha, né? É um negócio que dá vontade de ficar apertando, mordendo. É por isso que tem muita gente que morde em criança, né? É porque é gostoso aquilo, sabe? E a Bíblia nos diz que Naamã, a sua pele se tornou como uma pele de uma criança, limpa, pura, sem defeito, sem mancha, sem lepra, sem doença. Agora, por que Naamã conseguiu com que este milagre acontecesse em sua vida? Porque o orgulho do coração dele foi quebrado. Quando o orgulho do coração dele foi quebrado, foi tirado o orgulho do seu coração e ele pôde então entrar no Rio Jordão, naquelas águas sujas, Deus pôde mostrar para ele que não importa a forma com que ele esteja, não importa a situação com que o homem esteja, se ele obedecer e atender e ouvir a voz de Deus, o milagre acontece. O milagre acontece. Agora existe algo em nossas vidas, que a lepra representa isso, que é algo ruim, né? Uma doença que existe no coração do homem, incurável e que precisa ser curada, que se chama o quê? Pecado. Que se chama pecado. Aí eu vou dizer para você, olha, tem uma água ali embaixo, tem um corguinho aí para baixo, não tem? Não sei se tem mais, antigamente tinha, né? As coisas vão acabando, tem, Luiz? Né? Então, cada um de vocês, ao saírem daqui, tá? Passa lá no corguinho, lá, entra na água lá, que vocês vão ser curados desse pecado, ok? E este pecado que está aí na vida de vocês, ou que está na nossa vida, nos leva para onde? Para o inferno. Né? Todo mundo aqui acredita que existe o inferno? Né? O inferno existe, ele é real, certo? Né? E toda a raça humana está destinada e condenada para viver eternamente neste lugar, certo? Então, este pecado está conduzindo, a raça humana está conduzindo o homem para a perdição eterna, a passar a eternidade no inferno, ok?
Vocês vão passar lá na água ou não? Não? Mas se vocês não passarem, vocês vão para o inferno, e aí? Sabe o que significa isso? Isso são os recursos que Naamã estava procurando. Eram os recursos que não dava cura ou que não mudava em nada aquela doença que existia na vida dele. O recurso que existia para ele ser curado era ele ouvir a voz de Deus e obedecer a voz de Deus e dizer, isso, vou fazer isso. Porque a partir do momento em que ele quebrou o orgulho do seu coração e entrou naquelas águas e se banhou 7 vezes, ele foi curado. Agora, sabe o que Deus diz? O que Deus diz para nós esta noite? Falou, não precisa de ninguém se banhar em uma água. Não precisa de ninguém fazer penitência nenhuma. Não procure outros recursos para que este pecado que existe na sua vida, que está te condenando à perdição eterna ou te conduzindo ao inferno. A única coisa que precisa ser feita é que você creia no sacrifício que Jesus fez por você na cruz do Calvário. Isto vai te curar. Isto vai limpar o seu coração, tirar este pecado da sua vida que está te condenando e te levando para a perdição eterna. E vai te trazer novamente para junto de mim. Ou seja, quem salva é Jesus. Quem limpa é Jesus. Quem cura o pecado que está no nosso coração, que nos condena à perdição eterna, é Jesus. Ele é a solução, Ele é o remédio que cura. É Ele quem faz o milagre de nos livrar e nos tirar da condenação eterna. E este milagre, este remédio e esta cura, Ele nos deu quando Ele entregou sua vida na cruz do Calvário, quando Ele derramou o seu sangue, quando Ele sofreu e levou o nosso pecado que estava nos condenando à perdição eterna sobre Ele. É só nele que nós podemos encontrar a cura. É somente nele que nós encontramos a solução para a nossa vida, para nos libertar da condenação. Ou seja, se nós não ouvirmos a voz de Deus, não obedecermos e ouvirmos aquilo que Deus está nos dizendo, olha, creia no meu Filho, no Senhor Jesus, que entregou sua vida na cruz do Calvário por cada um de nós. É só crer nele. É só crer no Senhor Jesus e será salvo. E é isto que Deus está nos dizendo. Ele está nos dando o remédio para a cura. Ele está nos oferecendo. Sabe, eu não sei, eu ia falar que eu não sei da vida de alguns aqui, mas eu não sei da vida de ninguém. Eu não conheço o coração de ninguém. Eu mal conheço o meu. Talvez se encontre alguém aqui entre nós esta noite que ainda não recebeu deste remédio, que ainda não bebeu deste remédio, para ser curado do seu pecado, para ser livre e liberto da condenação eterna. Mas saiba que nesta noite, mais uma vez, Deus está te oferecendo. Ele está te dando, está falando, olha, está aqui o remédio. É só crer em Jesus. Sabe, para nós crermos em Jesus, o que tem que ser quebrado em nós? O orgulho. O orgulho nos impede de aceitarmos o Senhor Jesus como nosso Salvador. O orgulho, ele coloca em nós coisas que nos impedem. O orgulho, ele coloca em nós algo tipo, agora não. Depois. Amanhã ou mais tarde. Né? Nossa, eu tenho tantas coisas para fazer.
Amanhã eu tenho que trabalhar, nossa, eu tenho que dormir, eu tenho que descansar. O orgulho vai trazendo coisas para a nossa vida que vai nos impedindo e tirando o nosso foco, tirando a nossa visão. Nossa, o Senhor está me apresentando Jesus. Ele deu o Filho dele para morrer por mim. Esse é o remédio. É isso que vai me dar a cura, que vai limpar o meu coração, me livrar da condenação eterna. O orgulho nos impede de pensarmos. O orgulho nos impede de reconhecer que nós somos pecadores. O orgulho nos impede nós de vermos que nós não merecemos nada de Deus. O orgulho faz com que nós achemos que nós somos bons. Eu sou uma pessoa muito boa. Eu sou trabalhador, né? Eu não brigo com ninguém, eu não maltrato ninguém. Muito pelo contrário, eu até ajudo as pessoas. Eu faço bem para todos, respeito todo mundo, converso bem com todo mundo. Não precisa de eu preocupar com isso, não. Deus vai me levar para o céu porque eu sou uma pessoa boa. Cuidado com esse orgulho. Este orgulho te leva para a condenação eterna. O orgulho te leva para a perdição eterna. O orgulho te impede de ser curado de uma doença terrível que existe em toda a raça humana, que existe nas crianças. O coração das crianças existe o pecado. Existe, e é o pecado que condena a perdição eterna. Mas Deus apresenta a todos Jesus como o Salvador, como a solução, como o remédio que cura e livra a todos aqueles que quiserem da condenação eterna. Se Naamã não tivesse obedecido o que o profeta tinha dito a ele, se ele tivesse ido lá no rio e se banhado lá 6 vezes, o que aconteceria com ele? Continuaria leproso. Continuaria doente da mesma forma. Aí fala, mas não, eu vou entrar 6 vezes e meia. Que jeito que entra 6 vezes e meia num rio? Tem jeito, Leandro, de entrar? Tem, Luiz, jeito de entrar 6 vezes e meia num rio? Tem, entra só metade do corpo. Hein? Mas ele tinha que mergulhar naquelas águas. Ele tinha que entrar todo naquelas águas. Se ele tivesse feito isso 6 vezes e meia, o que aconteceria com ele? Continuaria leproso. Ele continuaria da mesma forma. Quantas vezes você já ouviu do Evangelho? Quantas vezes você ouviu dizer que Jesus é a única solução para te salvar da condenação eterna? 2, 3, 4 vezes? Não sei. 10, 20? Quantas vezes você já ouviu dizer que Jesus salva? E você ainda não creu. Hoje pela manhã nós somos lembrados muito bem que o fim está próximo. Quem aqui acredita que Jesus vai voltar? Ou melhor, quem aqui acredita que Jesus veio? Que Jesus morreu na cruz? E ele vai voltar. E ele vem. E ele vem. Sabe de uma coisa? A Bíblia nos fala sobre profecias. E as profecias estão se cumprindo.
sempre cumpriu as profecias. Sempre se cumpriu. E vem se cumprindo todos os dias. Aquilo que Deus falou e vem se cumprindo. Quando Jesus subiu ao céu, né, Jesus um dia ele subiu ao céu e ele diz que iria fazer o quê? Lá em João 14 fala sobre isso. O que ele fala? Que ele iria preparar-nos lugar. E ele diz assim, ó, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, porque na casa de meu pai há uma morada? Não, há muitas moradas. Há muitas moradas. E para quem que ele foi preparar esse lugar? Para mim e para você. Ele foi preparar este lugar para cada um de nós. Aí ele diz que quando eu for e vos preparar este lugar, ele iria fazer o quê? Voltar. E ele vai voltar para quê? Para buscar todos aqueles que creram nele, todos aqueles que o aceitaram como Salvador de suas vidas. É para isso que ele foi preparar lugar. E ele tem um lugar preparado para cada um de nós. Então ele diz que iria preparar este lugar e que ele voltaria para nos buscar. E ele diz assim, ó, para que onde eu estou, estejais vós também. Aonde Jesus nos quer? Junto dele, ao lado dele, reinando com ele. Olha, Jesus já foi, há muitos anos atrás, ele foi preparar este lugar. E quando nós pensamos, Deus nos mostrando sobre profecias e nos falando, e Ele nos mostrando os acontecimentos, tantas coisas que nós temos visto que está acontecendo neste mundo, né? A pandemia acabou, tá? Coronavírus acabou, não existe mais coronavírus, tá? Ele acabou, agora que existe é a guerra da Síria. É da Síria, ó. Da Ucrânia, certo? Então as doenças todas acabaram, não existe mais doença, agora é a guerra da Rússia e da Ucrânia que existe. Agora, quando nós pensamos sobre profecias, sobre cumprimento da palavra de Deus, Deus nos diz que aconteceria o que nos últimos tempos? Pandemia, guerras, pestes, doenças. E o que nós temos visto? Pandemias, guerras, pestes, doenças, tantas coisas mais ruins que existem neste mundo e que está cada dia pior. E eu digo uma coisa, vai piorar mais, tá? Não se assuste. Porque a Bíblia nos diz que o mundo vai de mal a pior. E quando então que Jesus vem? Não sei. Mas muito breve. Sabe, às vezes eu fico, eu sou assim, sabe? Às vezes eu fico e paro e fico imaginando a volta de Jesus. E a Bíblia me diz que Jesus vem, e eu creio que Ele vem, e eu creio que Ele está vindo, e sabe, Jesus pode estar na porta, esperando só Deus dizer assim, vai filho, vai buscar a tua igreja, vai buscar aqueles que creram. Sabe, por tudo que nós temos visto, por tudo que está acontecendo, pelo tanto que o coração do homem está se esfriando e o amor está acabando, Jesus está às portas, só esperando o momento em que Deus vai dizer a ele, pode ir, chegou a hora. Você está preparado? Ou você ainda não reconheceu Jesus como seu Salvador? Ou você ainda não foi curado
desta doença terrível que está te condenando à perdição eterna. Se Jesus voltar, e você não tiver reconhecido Ele como Salvador de sua vida, você vai continuar doente. Mas pela eternidade, não vai ter mais cura, não vai ter mais oportunidade, não vai ter chance, não vai ter como mais você tomar deste remédio, não vai ter mais cura para o seu pecado que te condena à perdição eterna. Por isso Jesus está dizendo mais uma vez nesta noite: creia no meu sacrifício que eu fiz por você na cruz do Calvário, e você será salvo. Porque a qualquer momento Ele vem para nos buscar e nos levar para estarmos junto com Ele para a eternidade, de onde nós não sairemos mais. Sabe, que a graça de Deus realmente possa alcançar o seu coração esta noite. Que você possa quebrar o orgulho que existe em seu coração e aceitar Jesus como seu Salvador. Entregando sua vida a Ele, reconhecendo o seu pecado, confessando-se diante dEle, dizendo: Senhor, salva-me. Salva-me, Senhor, eu preciso de Ti. Sabe, que Deus realmente possa tocar em seu coração, ter tocado em nossos corações nesta noite, e que o Espírito Santo de Deus continue trabalhando em nossas vidas. Para aqueles que já são salvos, que se animem mais, que se alegrem mais em servir ao Senhor, que adorem e exaltem sempre o nome do Senhor. E se alguém ainda não creu, esta é a oportunidade, é um dia oportuno, é um momento oportuno de entregar sua vida nas mãos do Senhor. Amém. Desculpa, irmãos. Eu só queria passar um vídeo ali, rapidinho, ele é bem curtinho. Eu queria que o Samuel colocasse ele para nós. Águas do rio, então subirei como Naamã curando. Eu abro mão de tudo que sou, só pra servir-te, ó meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar, Senhor, Senhor. Quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como Naamã no teu poder. Aleluia. Quando o meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar com as águas do rio, então subirei como Naamã curando. Eu abro mão
pura, com as águas do rio, então subirei como Naamã curado. Eu abro mão de tudo que sou, só pra servir-te, ó meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar, Senhor. Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como Naamã no teu poder. Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como Naamã no teu poder. Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como Naamã no teu poder. Como Naamã no teu